Felipe, cara, primeiro de tudo, cara, você já falou que já tá lá há 9 anos, 9 anos. juntando tudo, né? Que você foi, na verdade, viver um tempo em Hong Kong, Sim. né? Deve ser sei lá, uma diferença brutal pro que a Sim. gente vive aqui no No Brasil. Brasil. Você vivia em Santa Catarina, né? Isso. Eu morava em Florianópolis antes de mudar pra lá. Isso. E aí ir pra lá, e se você ficou, alguma coisa te chamou a atenção lá, era, sei lá, mais legal viver lá. Hum, Hoje tu vive em que cidade? Hoje eu moro em Guangzhou, né, no sul da China, não é muito longe de Hong Kong, assim. Tá. Então me fala, quais foram as principais diferenças que tu encontrou quando tu chegou lá 9 anos atrás, né? Estamos falando de um tempão também. De repente, as coisas estão até mais ou diferentes hoje. Cara, acho que uma coisa que é para basicamente todo brasileiro que tá na China, acho que é a segurança. É? O maior impacto é a segurança. É tu não precisar se preocupar com nada. Com bolso, com carteira no bolso, deixei a mochila ou telefone em cima de uma mesa, sabe? Voltar para casa 3 horas da manhã com zero medo. Todo mundo fala disso, principalmente mulher que Tá. mora lá. Porque não tem medo, cara. Tanto em Hong Kong quanto na China continental não tem esse receio, né? Desde que tu chegou lá é assim. Sim, sempre foi assim, sempre foi. A que tu atribui isso daí, cara? É a cultura dos caras? Porque ninguém lá passa sufoco? Porque, em geral, eu penso que o cara que rouba, ele, em geral, é claro que existem exceções, mas o cara que tá na rua ali, rouba um celular aqui na Paulista, sei lá, tá passando sufoco, tá com dificuldade, não consegue pagar Sim. a própria casa, sei lá. Claro que existem exceções, tem os filha da puta também. Mas lá, como é que é? Não, a China tem um programa de combate à pobreza já há décadas, né? A China eliminou a pobreza extrema, acho que em 2018, 2019, e isso impacta muito na necessidade das pessoas roubarem para comer, que elas não precisam mais. Existe pobreza na China ainda, é um processo que continua, mas elas não precisam mais roubar para comer. Não precisa roubar um celular para vender para comer. Apesar de que lá tem um mercado grande de celular roubado pelo mundo, né? Que vai tudo parar em Shenzhen ou Hong Kong. Mas hoje não existe isso, né? A gente vê até no reflexo nos prédios. Prédios da década de 80, 90, tudo tem grade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Hoje não tem mais. Os prédios mais novos não tem. Porque não tem essa necessidade, cara. Larga moto elétrica com a chave na ignição e fica ali. Não acontece nada. Então, eu acredito que, em parte, é a questão da sociedade, que a gente está conversando, né? Que é uma base filosófica diferente, confucionismo, de enxergar a sociedade como um todo, e, em parte, é o combate à pobreza. Entendi. Tu foi pra lá porque a tua esposa foi trabalhar lá. Isso, a minha ex-esposa foi contratada por uma empresa em Hong Kong e a gente mudou junto para Hong Kong. Tá. E tu ficou por quê? Eu não tinha plano para voltar na época, a gente acabou se divorciando, só que Hong Kong não é bom para mim. Eu sou engenheiro de produção, eu trabalho com fábricas há 25 anos e a China é a fábrica do mundo, né? Aí eu conheci uma mina no Tinder e conversando com ela, preciso de um trampo na China, ela tinha uns contatos de umas fábricas. Em 2 semanas eu estava contratado numa fábrica na China. Caraca, o cara. Eu consegui, meu emprego mercado da China foi pelo Tinder. Foi, O cara arrumou um emprego pelo. Interessante. E aí tu foi lá pra China continental. Isso. Fui pra Guangzhou, essa cidade que eu moro Então hoje. tu já tá lá desde então. Não, eu acabei mudando para outra cidade, porque veio a pandemia, a fábrica que eu trabalhava fechou, e eu arrumei um trampo numa outra província perto de Shanghai. Província na China são os estados, né? Eu morava, tipo, meia hora de trem de Shanghai. E aí, depois eu acabei saindo dessa empresa e trabalhar na empresa que eu fiquei trabalhando até abril desse ano. Entendi. E, porra, tem alguma mudança fundamental saindo de Hong Kong e indo pra onde você foi? Principalmente inglês, porque Hong Kong teve sob domínio colonial britânico por 157 anos, acho, né? Por conta das guerras do ópio. Guerra para traficar droga, né, da China, né? Então, lá tem muito inglês. Tem uma separação, inclusive, né? Existiam, guardadas as devidas proporções, um apartheid em Hong Kong. Tinha partes da ilha de Hong Kong que só branco podia morar. Chinês não podia morar. Então tinha tudo isso, né? As leis eram só em inglês, depois com o tempo, né? Começa a ser leis em chinês, não tinha eleição, quem mandava em Hong Kong eram só pessoas brancas. Até hoje tem 2 juízes brancos em Hong Kong, que é da época que a rainha Elizabeth indicava os caras. Então tem todas essas diferenças, né? E lá eles falam muito cantonês, que é a língua do sul da China, e eles escrevem em chinês tradicional. Na China, a gente escreve em chinês simplificado.
também é difícil pra caralho. Eu imagino, cara. É simplificado pra eles. Tá. E tu conseguia... Bom, então Hong Kong era mais fácil de tu trocar ideia com os outros porque era em inglês. Sim, na região da ilha, ali perto da ilha de Hong Kong, sim, mas mais afastado, indo em direção a Shenzhen, que faz a fronteira com Hong Kong, ali não. Ali a galera só fala cantonês ou chinês. E como é que tu fazia pra se virar? Ah, cara, a gente vira especialista de aplicativo de tradução, cara. É profissional em digital falar. Porque a maioria das pessoas que vai pra lá não fala chinês. Muito menos cantonês, que é mais difícil ainda. Entendi. E eles recebem bem estrangeiro lá, Cara, especialmente pra trabalhar? Chinês, sim, cara. Chinês é gente boa pra caramba, cara. Acontece direto. O mês passado eu tava fazendo um intensivo de chinês numa cidade pequena. E aí eu voltando pra escola, umas 10 horas da noite, uns tiozinhos sentados assim comendo, os caras me olharam. Pô, cheguei, vem comer e beber com a gente, cara. Do nada. Eu até brinco, né? Esse golpe acontece direto. Os caras te dão um golpe, tu come e bebe de graça. É direto, cara, direto. Tem o pessoal querendo bater foto, porque é curioso, nunca viu um estrangeiro na vida e tal. Mas os caras são muito bem muito receptivos, muito amigáveis. O chinês é muito amigável. Bom, eu tava te falando aqui que eu fiz uma viagem que tinha alguns chineses lá e a gente tava conversando sobre como é a vida, né? Por exemplo, a questão dos bloqueios às big techs. E alguém lá assiste YouTube. Sim. Como é que era pra você... Porque assim, veja, lá eu sei que vocês usam... tudo que a gente tem aqui, vocês têm lá, só que da China. Sim. Né? Então, os aplicativos os mensageiros, como o WhatsApp que a gente usa no Brasil, lá usa outro. Usa o Facebook, o Google, tudo isso é diferente, Sim, chinês. Tudo é chinês. Né? E aí o acesso é zero mesmo. Sim. E não consegue... Bom, deve ter um jeito de os caras usarem Tem VPN, e tudo mais. Assim, a primeira impressora que levaram para a China para imprimir jornal foram os britânicos lá para 1830 para imprimir um jornal para criticar o governo chinês. Faz 200 anos isso já. Então, não é de hoje, né? Não é desde... O Partido Comunista controla a China desde 49. Mas desde antes já existia uma pressão do Ocidente, o Ocidente branco rico, para falar mal da China, para criticar e espalhar notícia falsa dentro da China. Então, assim, o Grande Firewall também é para proteger a China disso, né? Porque a gente tem aí os Estados Unidos envolvido em movimento separatista no Tibete. Eles pagam a família do Dalai Lama até hoje, né? Em Hong Kong, Taiwan, Xinjiang. Então, isso é ativo, né? Isso acontece hoje. Então, isso também é uma forma da China impedir que isso entre dentro da China. E com esse processo, eles criaram todos os aplicativos chineses. Os dados ficam lá, a tecnologia fica lá, o conhecimento é de lá. Eles não estão usando... O presidente não usa o aplicativo do Mark Zuckerberg para se comunicar. Mark Zuckerberg, que trabalha com o governo dos Estados Unidos, né? Ajudou lá na Primavera Árabe, deixava rolar... O Facebook é bloqueado na China porque tinha grupos terroristas se organizando dentro do Facebook. Até 2013. Aí a China pediu para eles fazerem alguma coisa, eles não fizeram porque os Estados Unidos têm interesse no separatismo chinês. Aí a China bloqueou o Facebook. E foi assim com o Instagram, depois que a Meta comprou, e foi assim com o WhatsApp, depois que a Meta comprou. Mesma coisa com o Twitter. Então, esse é o motivo, né? Sobre VPN, não é ilegal ter VPN na China. Isso quem me falou ainda foi um advogado chinês. Tem VPN na Apple Store chinesa, da Apple, né? Mas é claro que esses aplicativos são os aprovados pelo governo, é óbvio. O governo está monitorando tudo. Então, assim, quem quiser usar, pode usar. O que pode dar ruim? É o cara pegar a notícia de independência de Taiwan e postar dentro da China. Isso pode dar ruim. O fato dele usar o VPN só, não. Tá, então se você quiser, você pode usar o VPN para assistir o YouTube. Eu uso. Mas eu sou estrangeiro, no fim, estrangeiro tem mais regalia, nesse sentido. Tá. Mas o chinês pode. O pessoal que trabalhava comigo, eu trabalhava numa fábrica, eu era o único estrangeiro, eles usavam Twitter, o YouTube, Instagram, tudo. Entendi. Então o que tu não pode, eles controlam a informação mesmo, no fim das contas. Sim, tem uma censura, e assim, isso é aberto, o governo não esconde isso, né? Existe uma censura. Assim como existe nos Estados Unidos, né? Vai falar da Palestina... O TikTok agora tá controlando posts sobre a Palestina, que falem bem sobre a Palestina. Isso acontece nos Estados Unidos. Twitter Files lá, que o FBI mandava e-mails. Essa hashtag aqui, vocês somem com ela. Isso acontece nos Estados Unidos também. E que tipo de assunto que não pode lá na China, lá que é tabu, que é proibido? Secessão, né? Separação da China. Tipo, liberdade de Taiwan, independência de Taiwan, independência do Tibete, esse tipo de coisa não pode, né? Tá. Porque no Brasil também tem lei para secessão, né? Não pode separar o Brasil. E aí Tá, entendi. Então, lá, quando fala de censura na China, a gente tá falando basicamente disso daí.
Não, deve ter outras coisas também, né? Porque eu não tenho. Aham. Como eu não me comunico tanto em chinês, deve ter outras coisas que o pessoal fala que no fim também vai, né? Entendi. É verdade. Tu se comunica. Mas em inglês ou português, no WeChat, que é o aplicativo que a gente tem. Mas mesmo em inglês também tem a censura, tem o governo controlando o que as pessoas falam. Né? E lá onde tu mora, tem muito. Tem vários outros estrangeiros? Eu moro numa cidade de 17 milhões de habitantes, então tem bastante estrangeiro. Tem bastante estrangeiro. Tem bastante estrangeiro. Inclusive, perto, na Dongguan, que é outra cidade, tem um foco de brasileiro lá. Como escola brasileira, x-salada, pizza, CTG, tem tudo lá. É mesmo? É sério, sério. Ah, então. Bom, é que a China é tão gigantesca que cabe tudo lá. É um pouco maior que o Brasil, né? É um pouquinho só. Não, sério, não é tão maior que o Brasil. Mas e gente? O Brasil é compridão. A China tem 1,4 bilhão de pessoas. Pois tem bem força mais de gente, cara. Tem bastante O estado, mais gente. o estado que eu moro tem 110 milhões. É. E a gente tava falando aqui sobre a mobilidade pública lá, né? Tu falou que pra tu lá é tranquilo também. O trem tem um metrô de 120 km por hora. Tem uma linha nova agora que conecta Guangzhou a Shenzhen, que é a cidade da Huawei, né? Huawei, Xiaomi, DJI. Tem 5 estações só e vai a 120 km por hora. E aí também o metrô conecta com outras 2 cidades, com Dongguan, que é essa cidade dos brasileiros, com mais outra cidade chamada Foshan. Então, cara, você não precisa de carro. Assim, tem gente que precisa, mas no meu caso eu não preciso. E os carros lá são... Aqui no Brasil, quando a gente fala carro chinês, a gente pensa nessas empresas que chegaram aqui com carros elétricos e tudo mais. Sim. Lá são os mesmos carros, os mesmos fabricantes? Sim. É? Os mesmos fabricantes, mas tem muito carro a combustão ainda, né? Tá crescendo o consumo de carro elétrico, eles têm umas 40 marcas de carro elétrico na China. Mas ainda tá, né? Porque tem ainda muito receio, a questão das baterias, porque tinha bateria antiga que pegava fogo, então tem o pessoal ainda que ainda tá, né? Nesse processo. Quem mora mais pro norte da China, que é frio pra cacete, tipo, passou de Shanghai ali, já faz menos 10. Tá. E aí no norte faz menos 30. Então as baterias não duram muito, né? A bateria no frio, ela vai embora muito rápido. Então ainda tem isso, né?